ganhando almas para Jesus. Glória a Deus. Salmos de número 51. Vamos ler o que o Senhor tem para nós nesta noite. Em nome de Jesus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua bondade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém? Pai Santo, nós te louvamos mais uma vez nessa noite. Estamos diante da tua palavra, viva, poderosa e eficaz. Eu sei, ó Deus, que o Senhor tem algo poderoso para falar aos nossos corações aqui nessa noite. Em nome de Jesus, que cada um de nós esteja com os ouvidos atentos e prontos a ouvir, compreender, absorver e colocar em prática a tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar, irmãos. Pós-encontro assim, né? O pessoal, os encontristas, encontreiros, chegam cheios de renovo, cheios de fogo do céu, mas também cansados, né? Vamos falar a verdade, cansa, né? Então eu não pretendo estender muito a palavra, creio que no máximo até meia-noite a gente termina. É tremendo, não é, irmãos? Ficar até a meia-noite também é tremendo? Amém, queridos. É uma bênção, né? Encontro, eu sempre digo que também já participei de diversos, e a minha vontade era poder estar lá com os irmãos. Não foi possível, né? Mas cada encontro acontece algo assim diferente, né? Deus está sempre nos surpreendendo. Eu tenho certeza que mesmo para aqueles que foram aí pela terceira, como a menina falou aqui, quinta vez, talvez sexta, 20ª, eu tenho certeza que vocês voltaram de lá, né, impactados pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da presença do Espírito Santo. E Deus é assim mesmo que Ele faz. Quando nós, né, abrimos o nosso coração para Ele, quando nós realmente desejamos, né, que Ele ministre em nós tudo aquilo que Ele tem o desejo de fazer, Deus está sempre pronto em trazer algo novo para as nossas vidas. Deus está sempre pronto a nos abençoar. O maior interessado, queridos, que eu e você, que a igreja seja cheia de fogo de Deus aqui na terra, é o próprio Deus, porque nós somos representantes dele aqui na terra. O desejo dele é que a cada dia nós o conhecemos mais, nos aproximamos mais dele, arrependemos dos nossos pecados, não é? Entendemos que somos carentes da misericórdia, da bondade dele, e ele, por sua infinita graça, ele está sempre com as mãos estendidas sobre as nossas vidas. Então, queridos, quero dizer para você o seguinte: assim como os 3 dias de encontro lá no sítio foram tremendos,
hoje à noite aqui está tremendo, porque o Deus que estava no encontro, Ele está presente aqui nesta noite, em nosso meio, digno de ser louvado, honrado, glorificado e exaltado aqui nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia. Falar de Jesus é muito bom, né, pastor Drauzio? Vai descendo fogo, subindo fogo, vai misturando aquilo tudo, e a gente fica assim, né, daquela dependência de Deus. Mas eu quero estar ministrando uma palavra dentro desses salmos ao coração dos irmãos. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi, o segundo rei ali de Israel. Assim que Saul, o primeiro rei, desagradou a Deus, Deus usa o profeta Samuel para falar com Saul que o próprio Deus, ele tinha escolhido alguém, escolhido um homem que agradava a ele, que iria agradá-lo em tudo. E esse homem era Davi. Está escrito lá em 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, que Deus havia escolhido um homem que iria agradá-lo. Lá em 1 Samuel capítulo 16, quando aí Samuel já vai na casa de Jessé para ungir Davi como rei, a Bíblia diz que ele chega lá e os filhos de Jessé começam a passar um a um na frente de Samuel. E o primeiro é Eliabe, rapaz talvez grande, bonito, né? Já feito, guerreiro. Ele passa diante de Samuel e Samuel fica assim, olha, esse vai ser o rei. É esse que Deus escolheu. O coração de Samuel enganosamente palpitou, esse aí vai ser o rei. E Deus, lá em 1 Samuel capítulo 16, verso 7, Deus vai dizer assim, olha, o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E Davi, ainda muito jovem, estava lá apacentando as ovelhas do seu pai. Estava lá sujo, cheirando a ovelhas, talvez naquele exato momento, enquanto estava ali em volta da mesa, naquela expectativa de quem seria o rei de Israel, naquela expectativa de quem seria ungido, naquela expectativa de sobre quem seria derramado o óleo que estava no chifre que Samuel havia levado até ali. Talvez Davizinho estava lá em cima, né, dedicando a Deus, quem sabe cantando louvor a Deus e cuidando das ovelhas. Não, entra por aqui, limpando uma, tirando o carrapicho da outra, talvez cuidando de uma ferida de outra, cuidando com todo carinho das ovelhas do seu pai, nem sabendo o que estava acontecendo lá na sua casa, aquela cerimônia maravilhosa, aquela expectativa. E foram passando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E Deus fala, não Samuel, não é nenhum deles. E agora, que coisa, hein? Não é nenhum deles. Samuel, olha, não tem mais nenhum jovem, não tem nenhum mancebo mais nessa casa. Ah, tem um pequenininho, está lá apacentando as ovelhas, é o Davizinho. Samuel fala assim, olha, manda chamar esse rapaz. Manda chamar, enquanto ele não chegar, nós não vamos sentar à mesa não. Mesa, comunhão. Mesa, diálogo. Mesa, busca ou troca de conhecimento. Mesa, assentado à mesa, o ponto ou lugar importante também para ouvir Deus falar, assentado à mesa. Nós não vamos assentar, vamos esperar o Davizinho chegar. Quando Davi chega, o Espírito de Deus, que não se engana, ele já testifica no coração de Samuel, é esse aí, é esse que eu escolhi. E a Bíblia diz que Samuel pega o azeite e derrama sobre a cabeça de Davi. E lá no versículo 13, de 1 Samuel 16, a palavra vai dizer que quando Samuel derrama o azeite sobre a cabeça de Davi, o Espírito de Deus tomou Davi, entrou em Davi. Logo que entra em Davi, o Espírito sai de Saul, porque Saul havia desagradado a Deus. E daí em diante começa aquela batalha de Davi, aquele preparo de Davi, perseguição, inveja. Davi iria subir ao trono depois de muitos anos, ele teve todo um preparo para isso, mas Deus realmente o escolheu. Deus chamou Davi para ser o rei de Israel, e o melhor rei que Israel teve. É interessante que lá em Atos capítulo 13, no versículo 22, o apóstolo Paulo, na Antioquia, ele vai dar testemunho de Davi, ele faz um resumo de toda a história de Israel, e ele vai dizer assim, olha, achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha
vontade. Isso foi cerca de 1000 anos antes de Jesus. Davi, 1000 anos antes de Jesus. E lá no versículo 23 de Atos, capítulo 13, está escrito assim: Paulo ressaltou, que foi da descendência de Davi, conforme a promessa que Deus trouxe a Israel, o Senhor, o Salvador, Jesus que é o Messias, da descendência de Davi. Davi foi ungido 1000 anos aproximadamente antes de Cristo. Davi, um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia nos mostra isso. O que é ser segundo o coração de Deus? Ser segundo o coração de Deus significa uma pessoa comprometida com a vontade de Deus. 100% comprometido com a vontade de Deus, com os propósitos do Senhor, alinhado com a vontade de Deus, ligado em Deus, compreendendo os desígnios de Deus, compreendendo e aceitando o chamado de Deus, buscando cada dia mais entender o que Deus quer falar, o que Deus quer fazer, como Deus quer agir, quem Ele quer usar. Estar alinhado com o coração de Deus, com a vontade de Deus. E aí, é interessante porque esse homem, segundo o coração de Deus, que também foi um tremendo guerreiro, esse homem, ele peca. Toda pessoa que é chamada por Deus, cheia do Espírito Santo, Deus enche essa pessoa limpa, enche com o Espírito Santo, chama para algo especial, espetacular nessa terra, deseja nos usar, mas nós não estamos livres de pecar. Nós não estamos isentos do pecado, nós pecamos, falhamos às vezes, erramos. E Davi não foi diferente. Lá em 2 Samuel, capítulo 11, Davi vai cometer um pecado terrível. No ano em que os reis estavam em guerra, havia batalha travada, Davi, ele chega na varanda do seu palácio e vê uma mulher linda, maravilhosa, Batseba, se banhando. Ele fala: quem é essa mulher? E manda trazer. E ela se deita com ele e ele comete um adultério ali com a Batseba. E não fica só nisso. Davi, ele providencia um meio para que Urias fosse colocado na frente da batalha, no calor da batalha. E dá uma carta para ele levar a Joabe. E quando Joabe lê essa carta, Davi está dizendo: olha, aí no calor da batalha, quando a batalha estiver, coloca Urias na frente para que ele possa ser morto. Então ele providencia para que Urias também seja morto. Então ele comete um adultério e também um assassinato. E aí eu fico olhando para a vida de Davi, pensando na vida de Davi, pensando nas escolhas de Deus que nos confundem. As escolhas de Deus confundem a mim, confundem a você. Nós não temos como conhecer Deus plenamente, senão ele seria Deus, né? Nem a palavra plenamente, conhecer tudo, não conhecemos tudo. A palavra é revelada, escrita, mas nós conhecemos aquilo que o Espírito Santo ilumina a nós, traz ao nosso coração e nos mostra, por misericórdia dele, nos revela alguma coisa. E Davi, ele peca, e ele consegue esconder por um bom tempo. Mas lá no capítulo 12 de 2 Samuel, o profeta Natã é enviado lá no rei Davi, para conversar com ele. E Natã chega calmamente e fala: Davi, te contar uma história, rapaz. Em uma cidade havia 2 homens. Um homem muito rico, tinha muitas ovelhas, muitos gados. E havia também um homem pobre, que só tinha uma cordeirinha, que ele comprara, trouxera para sua casa. E essa cordeirinha comia junto com ele, dormia ali, ele cuidava dela. Só uma cordeirinha. E veio o viajante. O viajante foi na casa desse homem rico. Sabe o que ele fez, Davi? Ele foi lá e matou essa cordeirinha. Pegou essa cordeirinha. Ele tinha muitos gados, muitas ovelhas, mas ele preferiu a cordeirinha. Trouxe para casa e matou. A Bíblia diz que Davi se enfureceu. Ele ficou bravo com isso. Esse homem tem que morrer. Deus age de misericórdia, ou com misericórdia para conosco, queridos. Ele espera que nós façamos a mesma coisa. Mas, a grande maioria das vezes, a gente não faz. Vamos ser verdadeiro, a gente não faz. O outro tem que morrer, tem que se lascar. O outro, Natã olha para ele e fala: seu Davi, mas o problema é que esse homem é você, rapaz. Esse rapaz é você.
E aí, queridos, quando ele fala isso aí, após essa repreensão do profeta Natã, 2 Samuel capítulo 12, verso 1 ao 15, Davi vai cair de joelhos na presença de Deus. E vai escrever o Salmo 51 que nós acabamos de ler. E eu quero ministrar ao seu coração, ao meu coração, algumas atitudes de Davi desses salmos que nós precisamos aprender. Nós precisamos colocar em prática, colocar em nosso coração. Eu sei que os irmãos vieram do encontro, glória a Deus. Mas Deus está falando com mais alguém aqui nessa noite que veio do encontro. Pastor, eu não cometi esse pecado. Não estou pregando só para quem cometeu esse pecado. São muitas coisinhas do nosso dia a dia que nós vamos errando, vamos pecando, vamos vacilando. E muitas das vezes, nós até entendemos que Deus nos chamou. Entendemos que Deus nos trouxe das trevas para a maravilhosa luz dEle. E nos capacitou e quer algo de nós e quer nos usar, quer nos encher. Como o varão falou, que o Mateus falou, né? Procurar se encher mais. Deus quer realmente fazer isso. Mas, durante a nossa caminhada, queridos, as coisas vão acontecendo. A nossa opinião às vezes muda, às vezes tomamos atitudes que não queríamos tomar, às vezes falamos mais alto que deveria, às vezes damos opinião onde não deveríamos dar, às vezes participamos de rodinhas, de conversas, de coisas que não deveríamos participar, e são tantas coisas que vão surgindo e vão acumulando, vai abafando, esfriando a nossa fé, e quando pensamos que não, às vezes, nós estamos quase desistindo até da fé, enfraquecemos, e a gente pensa assim, olha, Deus não vai mais me usar. Talvez você pensou isso essa semana, Deus não vai mais me usar, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu deixei de fazer aquilo que Deus mandou. Eu quero dizer para você que o Deus que restaurou Davi, está aqui nessa noite para restaurar a mim e restaurar você hoje à noite aqui. Ele é um Deus de restauração, é um Deus de cura, é um Deus que perdoa os nossos pecados, é um Deus que nos ajuda em tempos difíceis. Nós precisamos então, primeiro, apelar pela misericórdia divina. Versículo 1 ao 2. Davi apelou para a misericórdia de Deus. Deus, compadece-te de mim. Compadece-te de mim segundo a tua benignidade, segundo a multidão da sua misericórdia. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Davi compreendeu que ele precisava da misericórdia, da bondade de Deus, que ele precisava do perdão de Deus para a vida dele, para que ele continuasse desfrutando de tudo aquilo que Deus tinha prometido para ele. Uma frase de um missionário chamado Hudson Taylor, ele disse o seguinte, que todos os gigantes de Deus são pessoas pequenas e fracas. Eu achei muito chique isso. Todos os gigantes de Deus são pessoas pequenas, e eu quero ser cada dia menor, e pessoas fracas. O poder de Deus, queridos, aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Quando nós imaginamos que estamos fracos, entendemos isso, compreendemos a nossa dependência de Deus, que precisamos da sua misericórdia, da sua bondade, que os nossos pecados sejam lavados, limpos por Ele. Aleluia. Estamos dizendo, Deus, eu sou pequeno mesmo. Deus, eu sou fraco, pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim, tem misericórdia, me ajuda, Deus. Davi, ele compreende isso, que ele precisava apelar para a misericórdia de Deus. Aleluia. Ele reconhece, no versículo 3 ao 4, ele reconhece que os pecados dele atingiram a Deus. Senhor, pequei contra ti, somente contra ti pequei. Eu pequei contra o Senhor. Todo pecado, queridos, ele é primeiro contra Deus. E o pecado, ele causa separação entre o homem e Deus. Quando nós reconhecemos, admitimos, pedimos perdão a Deus, sincero, com o nosso coração, e Deus nos perdoa, essa muralha, essa separação, ela é destruída. E nós podemos continuar tendo acesso livre a Deus. Porque ser segundo o coração de Deus não é mérito meu e nem seu. Não é mérito de nenhum ser humano. Não é pelo conhecimento que temos, pela força que possuímos, até pela vontade que temos de fazer a obra, que nós somos segundo o coração de Deus. Não, é pela graça. É por causa da graça de Cristo. É por causa da graça de Deus. Quando nós admitimos, falando, Senhor, nós pecamos, eu sei que tem um muro que está separando, tem impedido até a minha oração de chegar ao Senhor.
Mas eu quero, Deus, reconhecer que o errado sou eu. Sou eu, Deus, que preciso. Sou eu que estou precisando aqui nessa noite, nesse templo, da tua misericórdia, da tua bondade. Sou eu que estou precisando do seu perdão. O véu, queridos, do templo já foi rasgado. Lá na cruz, Jesus, a carne rasgada lá, o véu rasgado no templo, simbolizando a carne de Cristo sendo rasgada lá. Mateus 27:51, o véu se rasgou. O livre acesso a Deus está garantido para mim e para você, queridos. Mas na nossa caminhada, se nós não tomarmos cuidado, as coisinhas vão entrando, as raposinhas vão entrando, as pequenas coisas, aquelas que nós não tropeçamos nela, mas que vai acumulando, vão ficando gigantes e daqui a pouco nos separa de Deus. Mas nada, como foi cantado aqui, nada pode parar a igreja do Senhor. A igreja que entende que depende da misericórdia, a igreja que foi lavada pelo sangue, a igreja que perdoa e pede perdão, a igreja que reconcilia, a igreja que entende que depende desse Deus o tempo todo, a igreja presente aqui nessa noite que veio do encontro tremendo e que continua sendo tremendo até a volta de Jesus. É a igreja do Senhor. Davi, ele reconhece: olha, Senhor, eu pequei mesmo. Estou errado mesmo, contra o Senhor, contra todos. Aleluia. Ele confessa, ele pede perdão, para então fazer votos de louvor ao Senhor. Também, queridos, no versículo 16 ao 17, Davi, ele começa a rever os conceitos de adoração. E nós precisamos fazer isso também, rever os nossos conceitos de adoração. Como que eu posso realmente adorar a Deus? O que em mim que adora a Deus? Qual a minha atitude que adora a Deus? Verso 16, ele diz assim: olha, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu tus daria, e não te agradas de holocausto. Ele está dizendo: o Senhor não quer sacrifício. Se ele quisesse, olha, Davi era rei, havia conquistado muitas batalhas, poderoso, ele podia matar 1000 ovelhas e sacrificar ao Senhor. Mas o pecado que ele havia cometido, sacrifício não ia cobrir. Era condenação à morte. Como todos nós, queridos, éramos condenados à morte e ao inferno. Mas o Cordeiro de Deus, você entendeu? O Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que foi sacrificado de uma vez por todas, se entregou lá na cruz do Calvário por mim e por você, nos lavou, nos redimiu, nos trouxe de volta ao Pai, quebrou o muro da separação, colocou o Espírito Santo dele dentro de mim, dentro de você, querido. Mas mesmo assim, ainda erramos. Verso 17, ele diz assim: olha, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus, aleluia. Um coração arrependido, um coração que deseja a Deus. Isaías 1,18 diz assim: vinde então, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como a branca lã. Jesus Cristo tem todo o poder de nos purificar de todo o pecado. Talvez você entrou por estas portas hoje carregando um peso gigante nas suas costas, se sentindo incapaz, se sentindo desanimado, frio. Que isso, pastor? Que pregação é essa? Nós viemos no encontro, nem todos vieram, nem todos estavam lá. Que em nome de Jesus, no próximo, possa ter o dobro de encontrista e que precisa até arrumar um sítio, lugar maior. Amém? Deus sabe todas as coisas. Talvez você entrou por essas portas hoje triste, abatido, e o diabo jogando seta aos seus ouvidos, dizendo: olha, viu o que você fez? Viu o que você falou essa semana? Viu onde que você entrou? Viu o que você tocou essa semana? E esse pecado que está sobre as suas costas? Não tem jeito não, rapaz, vai na igreja não. Você está com a cara feia, rapaz, que isso? Vai não. Mas você está aqui, irmão, irmã,
Porque Jesus te trouxe aqui nessa noite. Porque Jesus nos trouxe aqui nessa noite. E ainda que este pecado seja como a escarlata, ele vai se tornar branco como a neve. Branquinho. Eu creio pela fé que todos nós, eu também preciso. Eu quero sair deste culto hoje, queridos, assim como os irmãos vieram do encontro, voando nas asas do Espírito. Voando nas asas do Espírito. Vamos mergulhar nessa noite. Mergulha mais, busca mais, queira mais. Porque Deus está presente aqui nessa noite. Eu creio, pela fé, profetizo na minha vida e na sua vida, que Ele está procurando botijas, que Ele possa encher, até transbordar da presença dEle aqui nessa noite. Mas vamos olhar para dentro de nós, Senhor. Verdade, eu pequei mesmo, eu errei mesmo, eu vacilei mesmo, mas eu me prostro diante do Senhor nessa noite. Perdoa-me, Senhor, limpa-me, Senhor, me lava, Senhor, me ajuda, Senhor. Davi foi restaurado, porque ele compreendeu que ele precisava da misericórdia, da bondade. Ele reconhece seus pecados e fala: Senhor, me limpa, me lava, me lava. Aleluia. Cria em mim um coração puro. Versículo 10, a coisa mais difícil, queridos, é recuperar um coração quebrado, destruído, desfeito. Talvez pessoas aqui já tenham experimentado isso. Sabe, quando você toma uma lança no seu coração, entende? Uma flechada que dói, machuca, sangra, fica difícil demais. Davi fala para Deus: Senhor, cria em mim um coração puro. Pois é no coração que permanecem as malícias, as maldades. Davi não queria um coração remendado, um coração cheio de pontos. Ele não queria um coração reformado. Ele usa o mesmo verbo que está lá em Gênesis, capítulo 1. Criar do nada. Ele queria dizer: Senhor, tira do nada, arranca do coisa alguma, sei lá do que. Mas faz, Senhor, me dá um coração puro. Eu quero um novo coração. Eu preciso desse coração, porque esse está contaminado, está podre, está sujo, está machucado, está ferido. Mas lá atrás, Deus havia falado para o profeta Samuel: eu já escolhi um, segundo o meu coração, que vai executar toda a minha vontade. Você pensa que Deus não sabia que Davi ia pecar e errar? Do mesmo jeito, queridos, que Ele sabia e sabe que eu e você não somos perfeitos, que nós erramos, mas fato é que Ele te escolheu. Está vendo essa pessoa bonita que está do seu lado? Fala para ela assim: Jesus te escolheu. Fala para ela com força, com coragem: Jesus te escolheu. Ponto final, ponto final. O diabo não tem poder contra a sua vida, contra a sua casa, contra essa igreja. A marca do sangue está nas nossas vidas. Oh, aleluia! A marca do sangue do Cordeiro, o Cristo vivo, ressuscitado. Assai jo eme frai jk delai go baderase dalarue rabandera fachai caso mede que a defra. Ai, aleluia. 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 e 28, Paulo diz o seguinte: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Aleluia. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Presta atenção nisso, queridos, nessa tradução. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo. Sou eu, insignificante. Tem coragem de falar isso de você? Insignificante. As coisas insignificantes, desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são. Eu e você, queridos, toma essa palavra pela fé. Insignificante, desprezado, que nada é, fraquinho. Eu sempre digo que Deus não usa pessoas grandes, Deus usa pessoas pequenas.
pequenas. E Deus nos escolheu, queridos, para reduzir a nada as que são. O diabo achou que era alguma coisa. Ele achou que ele podia enganar Jesus lá no deserto, fazer com que Jesus pecasse contra o Pai, desvencilhasse do propósito, fazer com que Jesus tomasse atitude própria, mostrando que ele não dependia do Pai, mas Jesus permaneceu até o fim. Eu dependo do Pai, eu dependo do Pai, eu dependo do Pai, eu dependo do Pai. Eu e você, nós dependemos do Pai, dependemos do Pai, dependemos do Pai. Insignificantes, pequenos, fracos, talvez até desanimados, mas não derrotados, porque o Espírito Santo de Deus está em nós e habita em nós. E aí, queridos, aqueles que são, aquilo que é grandão, Deus escolhe o pequenininho para reduzir a nada. Olha o louvor cantado: eu fui no terreiro do inimigo, tomei tudo o que ele me tomou, que ele me roubou, e debaixo dos meus pés, Satanás, debaixo dos meus pés, eu tenho poder contra ele? Não, mas o Cristo que já o venceu lá na cruz, me capacitou, te capacitou, nos chamou, nos escolheu. Oh, aleluia! Oh, glória! Deus é maravilhoso. Bendito seja o nosso Deus aqui nessa noite. Mudar o conceito de adoração. Eu não preciso fazer sacrifício, carregar peso, fazer. Não precisa. Pode ser lá no meu quarto. Pode ser lá no seu quarto, irmão. Pode ser lá na sua cama deitado, virado para o canto, com as lágrimas molhando o travesseiro muitas vezes. Deus, me ajuda aqui a fazer uma autoanálise da minha vida. Errei mesmo, Senhor? É, minha filha, sim, Senhor. É, sim, Senhor. Sim, Senhor. A palavra diz que aquele que esconde as suas transgressões nunca vai prosperar, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Deus está pronto a restaurar nossas vidas, todos os momentos que nós nos achegarmos a Ele, nos curvarmos diante dEle, curvar a nossa cabeça e dizer: Deus, eu continuo dependendo do Senhor, tanto quanto eu dependia há 1 ano, há 2, há 3, há 10 anos atrás. Eu vou continuar dependendo, vou continuar contando com o Senhor. Eis-me aqui, Senhor, lava, aleluia. O culto é? O culto é? Para a glória dEle. E porque Ele está presente aqui, aleluia. É o mais importante aqui. Pensando nessa palavra, irmãos, eu fiquei: Jesus, como é que prega uma palavra dessa depois do encontro? Que isso? E sempre Deus ministra o meu coração, irmão, de verdade. Ei, para você primeiro, fica esperto, rapaz. Para você primeiro. Paulo escreveu assim: esmurro o meu corpo todos os dias, me reduz à servidão, para que pregando a alguns ou a muitos, não venha eu mesmo ser desqualificado. Temos que olhar para dentro de nós, queridos. Já caminhando para o final. Lava-me. Versículo 2, ele fala: lava-me. A nossa vida são como vestes que vão sujando no dia a dia. Olhe só para cá, irmãos, deixa lá. Deixa a distração tirar você daqui, não. Nenhuma distração, em nome de Jesus está queimado. Nenhuma distração. O foco nem sou eu. O foco é o que está descendo de cima. Se o foco for eu, você pode ir embora agora. Pode ir embora, pode ir embora. Chegaram para João Batista e falaram assim: João, os discípulos de Jesus estão batizando muita gente, tem muita gente seguindo ele. Eles pensaram assim: João vai ficar bravo, vai ficar nervoso, vai querer saber o que está acontecendo. João falou assim: não importa que ele cresça ou diminua.
Que ele cresça aqui nessa noite mais e mais e mais e mais e mais. Eu vou falar por mim. Se você tiver coragem de falar por você, o nome do Senhor seja glorificado. Que eu desapareça, que eu suma, mas que a nuvem de glória dele continue tomando esse lugar, tomando as nossas vidas aqui, para a glória, para a honra, para o louvor, para a adoração dele. Aleluia. A honra é dele, a glória é dele. Lava-me, purifica-me como metal precioso, que necessita de purificação. Como que purifica o metal? Vai fogo aí, irmão. Aleluia. Tem fogo aí, irmão. Tem fogo aí. O fogo, irmãos, nos purifica, nos refina. Cristo é especialista em pegar a pedra mais bruta que seja, moldar, lapidar, passar se no fogo for necessário, para que eu e você nos tornemos vasos de honra na mão dele. Purifica-me, Senhor. Purifica-me, Senhor, verso 7, com isopo. Purifica com o isopo e ficarei limpo. E faz-me ouvir júbilo e alegria. O isopo, ramos de plantas usado para o ritual da purificação. Os leprosos eram purificados. Mas interessante que lá no Egito, quando Deus anunciou a última praga, a morte dos primogênitos, e a morte dos cordeiros, a ordem, Êxodo 12, 22, é que fosse pego esses ramos de isopo, umedecesse no sangue, para passar nos umbrais das portas. A Páscoa foi instituída no Egito, significa passagem. A passagem do povo escravo, Egito, para Canaã, liberdade, terra que mana leite e mel. Davi fala assim: purifica-me com isopo. Não sei se ele lembrou, mas eu quero te dizer que aquele sangue já apontava para o sacrifício de Cristo. E talvez não, com certeza, nós não vamos pegar isopo e molhar nesse sangue, não precisa. Nós não vamos fazer isso. Mas aquele sangue que verteu na cruz até a última gota, tem todo o poder de continuar como Davi pediu, de nos purificar, nos limpar, nos lavar, nos fazer mais alvo que a neve, como está no versículo 7, e trazer de volta o júbilo, a alegria, a presença em nossas vidas. Davi havia perdido a alegria da salvação, entende isso? O pecado pesava nele, pesava. Agora não tem salvação. Agora Deus não vai olhar mais para mim. Agora Deus não vai me usar mais. Eu não vou nunca mais ter visão. Nunca mais Deus vai falar comigo na palavra. Eu não vou. Que isso, irmão? Erga a sua cabeça. Depois de curvá-la, tá? Entendeu? Primeiro curva a sua cabeça diante de Deus. Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quando você for tocado por Ele, e o bálsamo ser derramado sobre a mim e sobre a sua cabeça, o refrigério vier do céu, o perdão for concedido, eu e você nos tornarmos cada vez mais leves, aí sim, ergue a sua cabeça, estufa o peito, fala assim: é mentira do diabo, eu sou de Deus, eu sou escolhido por Deus. Foi Ele quem me aceitou, Ele me amou primeiro, Ele me tirou do charco de lodo, firmou os meus passos. Limpa-me, Senhor, lava-me, Senhor, purifica-me, Senhor, cria um coração, Senhor, em mim. Davi estava dizendo um resumo da palavra, dizendo: Senhor, lembra quando Pedro encontrou com Jesus? Jesus encontrou com Pedro. Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Pedro, você me ama? Terceira vez: Pedro, me ama? Senhor, Tu sabe todas as coisas. Precisamos falar isso para Jesus. Senhor, Tu sabe todas as coisas. Jesus não desistiu de Pedro, de nenhum deles. Todos os homens da Bíblia, Davi é o nome mais citado na Bíblia, depois Moisés. Todos os homens da Bíblia que Deus escolheu para algo gigante, que nós lemos e pregamos hoje, iluminados pelo Espírito Santo, todos falharam.
E Deus não desistiu de nenhum deles. Uma grande maioria está lá em Hebreus 11, na chamada galeria dos heróis da fé. Está registrado para todos nós lermos, vermos todos os dias. Hebreus 11, verso 38, a Bíblia diz: homens dos quais o mundo não era digno. Estamos aqui, queridos, de passagem. Entenda isso uma vez por todas. A marca do sangue está em mim e você, nós somos salvos. Canaã celeste nos espera. Estamos aqui de passagem. O mundo não é digno de mim e de você, queridos, não. Ele pode te afrontar, trazer tantas coisas para tentar te prejudicar, tentar me destruir. Mas se eu continuar com meus olhos fitos na cruz de Cristo, olhando firmemente para aquele que é o autor e consumador da minha fé, da nossa fé, eu tenho certeza que nós vamos poder dizer como Paulo: combati o bom combate. Não é com as minhas forças, é por causa da graça. Terminei a carreira porque Ele me sustentou, e guardei a fé porque ela foi gerada pelo próprio Cristo. Fica de pé aqui nessa noite em nome de Jesus.